Bom, pessoal, agora a gente vai tratar o assunto de redistribuição de rotas do nosso desafio. Então, a gente sabe aqui que tem protocolos de roteamento dinâmico rodando ao mesmo tempo, tanto aqui no R1, onde a gente tem a presença de rotas OSPF, codificação de processo número 1, e também RIP, versão 2. E aqui no R2 a gente tem as três rotas usando os três protocolos de roteamento dinâmico aqui do cenário. Aqui rotas que são OSPF, aqui para a esquerda para cima rotas RIP e aqui embaixo rotas EIGRP. Então quando a gente tem rotas aprendidas e são divulgadas, né, por diferentes protocolos de roteamento, a gente tem que aplicar a técnica de redistribuição de rotas. Como é que a gente faz a redistribuição de rotas aqui no cenário? A gente vai entrar no roteador em questão, estou entrando primeiro no R1, eu vou no R1 então, eu sei que tenho, né? Se eu fizer um show running config, a gente vê que existe aqui configuração no R1, existe configuração de rotas OSPF e de rotas RIP. Então eu tenho que entrar em cada um dos protocolos de roteamento dinâmico e fazer essa redistribuição. Vamos primeiro fazer para o OSPF, redistribuir rotas RIP, né, dentro do OSPF. Como que a gente faz isso? A gente entra no modo de configuração global, eu digo aqui, entra no configuração, como se estivesse configurando o OSPF mesmo, alter OSPF 1, né, o 1 é o número do processo que a gente está colocando no cenário. Eu coloco o comando redistribute, e aí eu preciso colocar qual protocolo que eu vou fazer a redistribuição. Estou no OSPF, então vou fazer a redistribuição para o RIP, dado o contexto aqui desses dois protocolos. Então eu vou fazer a redistribuição por RIP. E aí eu preciso colocar uma métrica para o RIP. Então coloco essa palavra-chave, né? Metric. E aí eu coloco qual que é um valor default de métrica para o OSPF. Por exemplo, vou colocar aqui valor 200. Aí eu digo que também considere as subredes para redistribuição de rotas RIP dentro do OSPF. Então coloco subnets. Considere também as subredes para fazer essa redistribuição dentro do OSPF. Pronto, fizemos aqui a configuração da redistribuição de rotas RIP para dentro do OSPF. Agora a gente precisa fazer o contrário. Então entra aqui no router RIP, entra no protocolo de RIP que a gente configurou. Aqui é mais simples, eu coloco o comando redistribute, aí eu coloco o OSPF, né, o que a gente está querendo redistribuir, e aqui a gente coloca qual que é o número do processo OSPF que eu quero fazer a redistribuição das rotas. A gente sabe que o OSPF está rodando aqui com o processo número 1. E aqui a gente finaliza a redistribuição de rotas do R1. Vou salvar. Pronto, fizemos esse primeiro roteador. Agora a gente vai fazer o roteador R2, onde a gente tem três rotas, três algoritmos de roteamento dinâmico sendo usados. Né? O OSPF 1, EIGRP com sistema autônomo 100 e o RIP versão 2. Então eu vou sair do roteador R1, vou entrar no R2. No R2, a gente precisa considerar esses três cenários, né? Então, como é que a gente vai pensar, como é que a gente analisa as rotas? A gente sabe que o OSPF, que são rotas aqui que estão sendo propagadas aqui pela R3, elas precisam ser redistribuídas para rotas EGRP aqui embaixo, né? Que aqui tem rotas EGRP. E também o contrário também é válido. Rotas EGRP precisam ser redistribuídas para rotas OSPF, que é para o lado aqui direito, né? Então eu preciso entrar no OSPF, fazer redistribuição de rotas EGRP e entrar depois no EGRP e fazer redistribuição de rotas OSPF. Primeiro passo. Segundo passo, eu sei aqui em cima, ó, eu tenho rotas RIP aqui. Então eu vou ter redistribuição também de rotas. Eu vou ter que entrar no EGRP, né, no RIP e fazer redistribuição de rotas EGRP aqui de baixo. E o contrário também, entrar no EGRP e fazer redistribuição de rotas RIP. Então a gente tem que fazer esses dois passos. Vamos começar? Então, entra no modo de configuração privilegiado, depois modo de configuração global.
Aqui no R2 eu vou fazer então como se estivesse configurando o router OSPF1. E o que eu digo que vão vir, eu tenho que fazer redistribuição de rotas EGRP. Então, redistribute, eu vou colocar EGRP, protocolo que eu vou fazer redistribuição. E aí eu preciso colocar o número do sistema autônomo dentro do SPF, é 100, né, que vão vir rotas que estão configuradas nesse sistema autônomo, 100. Depois eu coloco metric, né, dentro para fazer a métrica que o SPF precisa para redistribuir rotas EGRP. E aí existe aqui alguns valores, né? Eu preciso colocar, por exemplo, qual que é a métrica de full SPF, vou colocar 1000 aqui, por exemplo. Preciso colocar mais coisas. Não, vou colocar 100, né? Do jeito que a gente colocou aquela hora. E aí vou falar para considerar também as subredes, né? Como a gente fez, vou seguir o mesmo padrão, tá? Então, redistribute EGRP 100 metric 100 subnets, tá? Beleza. Essa é a configuração, então, da redistribuição de rotas EGRP que eu estou fazendo dentro do OSPF. Agora eu preciso fazer o contrário, né? Eu preciso entrar no router EGRP 100, né? O número de sistema autônomo que a gente está configurando. E agora eu vou fazer redistribuição de rotas OSPF. Aqui, que é o cenário que eu estava falando anteriormente, eu preciso falar redistribute, aí eu coloco o SPF, vou colocar que é o processo número 1, e as métricas do SPF. Eu preciso colocar alguns valores de métricas do SPF. A primeira é a quantidade de kilobits por segundo de largura de banda. Vou colocar aqui 1000. Depois pede um delay, vou colocar 100 milissegundos de delay, por exemplo. Depois pede confiabilidade da métrica EGRP. Eu vou colocar o mais confiável possível, que ele diga que 255 é 100% confiável. Então eu vou colocar 255. Depois ele pede uma métrica de efetiva largura de banda de congestionamento, onde 255 é 100% carregado, né, congestionado, então eu vou colocar somente 1. E depois, no final, né, coloquei mais um ponto de interrogação, pede o tamanho do MTU utilizado pela rota EGRP. Vou usar o padrão aqui de Ethernet, 1500. 1500. Então pronto, estou dentro do SPF, né? Estou dentro do EGRP, desculpe, redistribuindo rotas ao SPF. Pronto, a gente fez a primeira parte. Né? O que a gente fez? Primeiro a gente redistribuiu rotas EGRP dentro do SPF e agora redistribuímos rotas ao SPF dentro da EGRP. Agora a gente vai fazer o segundo passo. A gente tem que considerar, a gente tratou esse lado aqui, né? Esse lado direito. Rotas ao SPF e EGRP, em ambas as direções. Agora a gente tem que tratar rotas EIGRP e rotas RIP. Esse é o cenário de configuração. Então a gente vai entrar no mesma coisa, né? No modo de configuração do RIP, por exemplo, que a gente está configurando na R2. Aí eu vou redistribuir ali rotas EGRP ali dentro. Então redistribui IGRP e aí eu coloco o número do sistema autônomo. Simplesmente assim. Bem simples. E aí eu entro depois no EIGRP para redistribuir rotas RIP. Como é que a gente faz? O comando redistribute RIP. Aí eu vou colocar uma metric. Preciso colocar uma largura de banda, né? Vou colocar aqui 1000 kilobits por segundo. Depois, o delay aqui de rotas EIGRP, vou colocar 100, para a gente seguir o padrão. Confiabilidade da minha métrica, 255, 100% confiável. Depois, a efetiva largura de banda, vou colocar 1. E depois o MTU da rota. Né? Vou colocar o padrão internet de novo, 1500. Pronto, né? E aí a gente termina, pessoal, essas redistribuição de rotas que foram feitas tanto na R1 quanto na R2. Para o R1 a gente considerou redistribuição de rotas, considerando tanto o RIP quanto o SPF. E aqui na R2 a gente considerou os três protocolos. Rotas OSPF, que vem aqui,
rotas EIGRP, vem daqui, e rotas RIP, que é aqui para cima. E é isso.